Foi por mero acaso que topei com a porta das 4 chapas. Era de um pedaço sólido de pedra cinzenta, da mesma cor das paredes circundantes. O umbral tinha 20 centímetros de largura, também cinzento, e também feito de uma única peça inteiriça de pedra. A porta e o umbral tinham encaixes tão justos que seria impossível enfiar um alfinete em suas frestas. Sem dobradiças, sem maçaneta, sem janela ou painel corrediço. Sua única característica eram 4 chapas duras de cobre. Ficavam grudadas na lâmina da porta, que se nivelava com a frente da moldura, a qual era nivelada com uma parede ao redor. Podia-se passar a mão de um lado ao outro da porta praticamente sem notar qualquer divisão. Apesar dessas ausências notáveis, aquela vastidão de pedra cinzenta era sem dúvida uma porta. Cada chapa de cobre tinha um furo no centro, e mesmo não sendo de formato convencional, certamente se tratava de fechaduras. Lá estava ela, imóvel como uma montanha, serena e indiferente como o mar num dia sem vento. Não era uma porta para ser aberta, era uma porta para permanecer fechada. Oi pessoal, vocês estão ouvindo o 16º episódio dos Quatro Cantos, o podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei, do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama Um Canalha 10 vezes Pior, a gente vai comentar os capítulos 42 e 43 do Nome do Vento. Eu sou o Arthur Maia e estão aqui comigo o Eric Alves. E aí pessoal, tudo bem com vocês? E a Júlia Neves. E aí galerinha, tudo bem? Bem, a gente começa o nosso episódio de hoje com a notícia que vocês já devem estar sabendo pelas nossas redes sociais, de que nós finalmente temos um projeto de financiamento pelo Catarse, né? Então eu vou passar pro Eric, que foi quem montou toda a estrutura lá do Catarse, pra ele explicar um pouquinho o que é, como é que funciona, quem quer doar, o que ganha, tudo isso. Enfim, contigo, Eric. Então, gente, basicamente o projeto no Catarse é um projeto de assinatura que vocês apoiam a gente com um valor por mês que vocês escolhem lá, e baseado nesse valor tem as recompensas lá, que é participar do grupo com a gente, ou receber alguns marcadores com as artes que a gente faz aqui pro podcast, e até alguns sorteios de livro que a gente ainda tá terminando de planejar, mas vai ficar legal. A gente já queria agradecer já os primeiros apoios. Sim, muito obrigada. O apoio da Tainá Bustamante e do Paulo Felipe. Bom, o Paulo Felipe foi minutos depois que saiu a plataforma, né? Foi corrida, então os dois apoiando. A gente levou até um susto, né? Meu Deus, já tá... Uhum. E, pra quem não sabe, a Tainá foi até quem editou os primeiros episódios nossos, não é? Isso, a Tainá foi quem concebeu a ideia do podcast junto comigo em novembro de 2018, por aí. Olha. E aí, infelizmente, ela teve que se ausentar, né, por questões de trabalho, mas continua próxima. Tá em espírito com a gente. Isso. Então é isso, se vocês quiserem ver a campanha, olhar lá a descrição, tem tudo explicadinho, a forma de assinar, a forma de pagamento, os valores da recompensa, as metas do que a gente vai fazer com cada valor que a gente atingir, tem lá. E é só vocês entrarem em catarse.me/quatrocantos e vocês vão conseguir ver tudo lá certinho. Isso. Ou entrar em algum link das nossas redes sociais, aí do post que a gente já fez, e é isso. Eu acho que a primeira coisa, né, que é importante a gente dizer é que a nossa primeira meta, ela é só pra gente poder pagar o podcast, né, porque a gente tem gastos e a gente evidentemente não ganha nada. Não somos patrocinados. É tudo feito com muito carinho, né? A gente não tá querendo que vocês nos paguem pra gente se divertir, pelo contrário, nosso primeiro passo realmente é a gente poder ter condições de sustentar o podcast, né, então, que até hoje sai do nosso bolso e a gente não tá reclamando disso, mas uma ajuda é bem-vinda. Sim, e pro podcast também, pra gente, pra mim, pro Eric, né, que também temos as artes e tal, né, e software. Sim, a Larissa que edita. A Larissa que edita, então, assim, isso vai ajudar a gente até pro futuro tá sempre melhorando, né, pra vocês. E eu vou só ler aqui a lista de recompensas, né, lá do final, que é a mais alta, porque daí vocês já sabem o que inclui em todas as outras, enfim, mas esse é o total, caso vocês queiram doar muito dinheiro. Vocês recebem nosso agradecimento, óbvio. Vocês vão participar de um grupo do Telegram só pros apoiadores, nos quais a gente pode conversar sobre a crônica
Crônica do Matador do Rei e outras coisas. Vai receber o agradecimento nominal, assim como os nossos 2 apoiadores já receberam, em todos os episódios. Vai participar do nosso sorteio, e se vocês tiverem lá o apoio mais alto, vocês recebem 2 números para participar do sorteio, né? Vai ter kit de marcadores, que o Eric mencionou, com as artes que eles produzem. Vai ter caderno também com arte produzida pelo Eric e pela Julia. E vocês podem também participar de um episódio nosso. Esse é o ponto máximo da recompensa, assim. Enfim, a gente vai ficar bastante feliz, se for possível. Vocês também ganham com isso, né? Se gostarem do programa. É uma troquinha, né? Isso, todo mundo sai ganhando. Bom, eu também, antes da gente começar a entrar nos capítulos de fato, eu já vou pedir desculpas, eu vou estar um pouquinho afastado durante o episódio. Eu estou com crise de sisos aqui e ainda não consegui fazer a retirada, então eu tô falando bem menos. E um terceiro aviso, que esse é o primeiro episódio que eu tô gravando, que a gente tá gravando depois que eu visitei a Julia e o Bruno, né? Isso! Aí em Brasília. Então, 2 semanas atrás eu tive aí, a gente saiu, eles me levaram pra conhecer Brasília, foi muitíssimo legal. O Bruno fez tour com o Arthur. O Bruno é um guia turístico excelente em Brasília. Quem quiser contratar, ó, estamos... É a próxima recompensa. Tadinho do Arthur, ouviu, coitado, a orelha saiu até quente, tanto que ele ouviu. Não, foi excelente, eu nunca imaginei que eu fosse saber tanto de Brasília como eu sei agora. Se alguém de Brasília estiver escutando, levamos ele na típica comida brasiliense, que é a pizzaria Dom Bosco. Excelente. Só acho que devia ter uma categoria de recompensa acima de todas, de quem apoiar vai ganhar um tour com o Bruno. Exatamente. Narrado pelo fone de ouvido, com a sua voz doce e melodiosa. Bueno, então tá. A gente vai falar hoje sobre os capítulos 42 e 43. O 42 se chama Sem Sangue, e ele é uma sequência bem direta do capítulo 41, que a gente comentou no episódio anterior, no qual o Kvof é açoitado, né, pelas transgressões dele, que ele foi condenado pelos mestres, pelo que ele fez na aula do Remy. Pelos mestres, eu tô com o Martin na cabeça. Então, nesse capítulo 42, começa com ele indo direto pra Iátrica. Ser costurado, né, galera? Ele precisa, então, se recuperar. E lá ele vai ter um diálogo com o mestre, Arwen. como é que é a palavra? Mas enfim, é o mestre médico, que é o Orwell, né? O Orwell fica bem impressionado com a ideia do Kvof da Naruto. O Kvof diz que já tomou ponto sem anestesia, porque ele morou em Tarbin. Ele mostra, né, e ele até brinca assim, tá mal feito isso aqui. Ele primeiro não acredita, né, que ele pede pra ser suturado sem sem uma anestesia, uma forma de... depois que ele suspeita que ele já tá meio drogado. Ele até pergunta, né, e acaba descobrindo. Isso tem a ver um pouco com uma postura que o Kvof tem quando ele é açoitado, que vocês lembram que eu comentei aqui que ele não gosta de perder o controle da situação, né? Qual era a situação? Ele não queria tirar a camiseta. Não, ele tirou a camiseta, né? Ele não queria ficar com a camiseta. Isso, perdão, desculpem. É porque ele só tem 2, ele até comenta, né, aqui nesse capítulo. Não, porque eu já tenho 2 e há pouco tempo eu nem tinha isso, então não queria estragar. Não, desculpa, ele não deixou amarrarem as mãos dele. É isso não deixou. Era isso aí que eu queria lembrar. E eu, burramente no desenho, eu comecei com ele amarrado. Opa, não. Mais do que só por poupar a camiseta, ele fala que ele tomou a droga por medo até de ser açoitado e se mostrar com uma postura ali mais inferior diante das pessoas que estavam vendo ele, que não gostam dele por ele ser novo e pelo... Ele já tem alguns inimigos aí, né? Pelo professor. Até no capítulo anterior, a gente viu como que foi a noite dele, né, com o Pelar juntos. Então ele já não tá muito bem acomodado, vamos dizer assim, né? É aquela coisa do ego, né? Ele queria se mostrar superior, tipo, isso aí não vai me abalar. Vocês estão aí pra um show, mas eu não vou dar esse show que vocês querem, né? Mas que por trás desse ego tinha esse medo dele que ele fala, a única forma de você passar segurança é você mostrando pros seus inimigos que não tem como eles te ferir. É algo que vem das ruas, né? Algo que vem... Exatamente, ele aprendeu em Tarbin a se defender meio que desse jeito também, né? Então... Acho legal essa menção que traz de volta essa origem dele. E também pensar que é esse negócio que você falou, né? Dele ser muito novo. Então aquela insegurança também da juventude, né? Muita gente acha que o lugar dele não é ali, né? Exatamente, ele é muito novo. E essas pessoas têm alguma razão. Não, eu tô brincando, mas só um pouco. Mas é porque ele é muito novo, ele já conseguiu muito, que muita gente já tá há anos tentando e não consegue. Então, isso realmente traz algumas inimizades aí pra ele, né? Isso. É o famoso eles me odeiam porque eu sou bom demais.
Até meio exagerado, né? Um pouquinho aí, mas tudo bem. E aqui também a gente é apresentado a Mola, né? A Mola, Sim. que é uma personagem que vai aparecer outras vezes, é uma personagem secundária, mas é legal mostrar a personalidade dela, que em poucas frases ali, na primeira apresentação ela já fala como ela é. Quando o Ariel pergunta se ela não trouxe a cera pra simpatia, ela fala assim, eu não preciso disso. E aí ele fica até... O que vou Versão feminina. Exatamente. Uma coisa que eu acho bacana nessa apresentação da Mola é que tem essa primeira menção aí, né? Do tipo, ela não precisa, ela é segura, ela é super competente, o Ariel até reconhece isso. Sim. Mas daí logo depois ele pergunta se ela já lavou as mãos, né? E daí ela diz já. Então ele diz, então vai ter que lavar de novo. Então assim, por mais que ela seja competente, ela pode ser acima da média, mas ela ainda tá na posição de aprendizado. Né? E ele dá um puxãozinho de orelha nela ali. É, o que, sei lá, é meio que o esperado se a pessoa tá, né, nesse momento da vida, que eu acho que é o que falta pro que vou fazer. Ouvir um pouquinho mais, né, também. Esse capítulo me lembrou muito House, não sei se vocês já assistiram, mas o Ariel, basicamente, eu vi o House ali e agora eu só consigo imaginar ele como House. O ator, né? Tanto na hora dele corrigir isso, dela lavar a mão, quanto dela falar se ele já tá sedado, ela fala assim, não, é anestesiado. E aí ela fica meio com o pé atrás por ter errado. Eu tenho uma imagem mental de um personagem nesse capítulo também, que nunca mais saiu, mas que é da Mola, porque quando eu tava no ensino médio, a minha melhor amiga de turma, assim, de escola, queria muito fazer medicina. E aí ela torturava todo mundo na volta dela com isso. E ela tinha, a descrição física era parecida, era tipo cabelo curto, loiro, nos ombros, né, coisa assim, então ela é a Mola pra mim até hoje. Isso é muito legal, né, quando pega uma pessoa assim, da vida mesmo. Sim, até porque a minha imaginação é péssima, então isso aí facilita. Você acaba encaixando, né? Esse capítulo não tem mais nada, eu acho, ele é bem curto. Ele é bem tranquilinho. É só uma consequência mesmo, né? E eu acho que foi uma apresentação da Yathrika também, né? Pra mostrar como é que funciona, até porque a gente vai ver isso mais pra frente, né? É só uma apresentação mesmo, só uma introdução a esse novo prédio, vamos dizer assim, né? Bem, então agora a gente vai seguir pro capítulo 43, que se chama O Caminho Bruxelante. Esse capítulo, ele é principalmente a trágica ida do Kvof ao arquivo. Ai, maldito dia. Basicamente, se for resumir em uma frase, é ele fazendo bosta porque tá drogado. Ele vai tentar mais uma vez entrar no Arcanum, agora que ele é Relar, só que ele encontra o Ambrose lá. Ele acaba se tropando com um babaca que já não gosta dele, tá vendo que ele não tá numa das melhores situações físicas. Não tá muito consciente. Exatamente. E acaba pregando uma peça nele, né? Isso aí foi totalmente... Orgulho ferido, né? Exato. Tinha uma palavra pra isso, mas ele acaba deixando o Kvoth entrar com uma vela, né? E isso dá uma confusão. Dá uma trollada nele. Exato. Quando ele chega, o Ambrose tá perturbando a Fela ali, que é uma coisa que deixou o Kvof muito brabo, né? Foi a hora que ele já tava meio... Ele ainda tava meio anestesiado lá do negócio, mas a hora que ele decidiu que ele ia fazer alguma coisa ativamente com aquilo ali foi quando ele viu que a Fela tava se sentindo incomodada e que o Ambrose tava... O que bota um pouco a Fela numa posição que ela vai assumir algumas vezes aí no livro, eu me lembro de pelo menos mais uma. De donzela, né? De donzela em perigo que precisa ser salva pelo brilhante Kvof. Isso é uma coisa legal também, mas assim, ela é muito bonita, né? Isso já foi dito. E aqui a gente já começa a ver, já viu, né, antes, o Ambrose sempre em cima dela. Isso pra frente a gente vai ver que vai ser usado. Você falou disso e acho legal mostrar um contraste com a personagem feminina do capítulo anterior, que era ali toda mais forte e tal, tinha uma personalidade mais decisiva, e aqui ela um pouco mais insegura e acuada por causa do Ambrose. Ajuda a fazer esse contraste, né? Porque a Mola, ela ali tava profissional, entendeu? Claro. Ela tava no ambiente dela e ela como uma profissional. A Fela, ela, coitada, ela tá sendo abusada ali pelo Ambrose, sabe? Então, qualquer mulher fica, né, nessa situação meio constrangedora, assim. Não, sim, mas só de você passar de um extremo para o outro faz essa sensação de incômodo ser maior quando você lê. E nem vamos muito longe. Na última vez que a Fela apareceu, ela era uma personagem bem mais segura. Sim. Ela foi mostrar pro Kvoth tudo, né? E aí ela tava mais tranquila. A gente até brincou, né? Ela tava mexendo o cabelo. A gente até no episódio comentou, será que ela tava cantando o Kvoth ou não? É verdade. Mas aqui não, aqui você sente ela arredia mesmo. E assim, eu não tô dizendo que necessariamente, pra ser uma personagem boa, a Fela teria que nessa hora levantar e dar um tapão no Ambrose, sair embora, whatever. Mas eu acho que essa cena talvez pudesse ter sido evitada, pra não colocar ela sempre nessa situação, entende? Então...
A cena não acrescenta muita coisa. A gente só descobre que o Ambrose tem esse tipo de comportamento horrível perto de mulheres, mas a gente vai ver isso várias vezes depois. O Ambrose é um babaca em todos os sentidos, então... É aquele negócio que a gente comentou, ele só tem um lado, assim, a gente só conhece ele como babaca. Bidimensional, era essa palavra que eu falo. Então, a gente não sabe o outro lado dele, né? Ele é sempre mostrado como esse babaca. O que eu até acho que tudo bem, né? Porque não necessariamente um personagem pode ser isso e cumprir bem esse papel. Mas eu cortaria esse momento aqui onde a Fela precisa ser salva pelo Kvolf. Acho que talvez não esse, ou mais alguns outros do Ambrose, porque acho que esse é meio incômodo, porque você vê que, de algum modo, você relaciona isso na sua memória com outras pessoas, outros homens que você conhece que tem esse tipo de comportamento machista. E igual você falou, ela não precisa reagir de forma reativa e tal, toda dura igual você falou, mas ela reagiu de uma forma não normal, porque isso não é normal, mas de uma forma usual, que a gente já vê acontecer muito. Então acho que além de tocar no ponto do machismo, toca no ponto da reação dela e entrelaça ali, começa a rixa deles, começa assim, ativamente, porque aí ele tenta salvar ela criticando a poesia, entre aspas, que ele tá escrevendo ali, e aí ele vai dar o troco dando a vela pra ele, e aí vai pra frente pros spoilers, e o Ambrose é um babaca. E o Ambrose sempre brincando não, né, sendo babaca com ele, falando, você não entende nada, você é muito jovem, jogando na cara aquela coisa que a gente tava comentando no capítulo anterior, que ele é muito novo pra estar ali, né, então você não entende nada de mulheres, sabe, não dê sua opinião, essas coisas, né. Mas o que eu acho também sobre ela, né, sobre o comportamento dela, é por ser o Ambrose também, sabe, porque ele é nobre, ele é muito poderoso. Então, eu consigo entender, sabe, o posicionamento dela. Não é o temor só pelo momento, mas pela a persona dele em cima dela. Exatamente. Até porque logo depois, nesse mesmo capítulo, os colegas do Kvolf vão reforçar o como é uma má ideia ter problemas com o Ambrose. Exatamente. E o Kvolf, pra variar, escuta? Claro que não. Mas é isso, eu acho que é a posição dele, sabe, como nobre. Bom, e a gente eventualmente vê as coisas que o Ambrose pode fazer com o dinheiro dele, né? Mas enfim, o Kvolf percebe que o Ambrose tá lendo um poema dele pra Fela. Dessa maneira, ele tá, tipo, segurando ela com o braço por cima, assim, e tá lendo um poema dele pra ela, e o Kvolf acha o poema vergonhoso. E aí ele começa a rir ele faz várias piadinhas, né? Diz que o poema não tem métrica e tal. Ele fala, eu conheço um verso manco quando eu vejo um. Eu até fui dar uma olhada nessa expressão que se chama ritmo saltitante, né? Porque eu não conhecia ela no inglês, eu tentei dar uma... Porque o Kvolf acusa de não ter métrica e o Ambrose responde que é ritmo saltitante. E isso tem muito... Eu me lembrei de um poema é um cara do parnasianismo aleatório lá, que se chama Cavalgada, eu acho, o poema. Que meus colegas no ensino médio super riram. O ritmo dele é quebrado no meio da estrofe. Enfim, ele demanda que a pessoa declame com uma técnica específica, porque mexe muito com a respiração e com a entonação, etc. Então, assim, ó, o Ambrose obviamente tá errado em toda a situação, mas talvez o Kvolf realmente não entenda. É alguma coisinha. Porque o Ambrose, ele tem muito estereótipo, e que tem bastante a ver com o paradigma parnasiano aqui no Brasil, que é poesia meio de elite, assim, é uma coisa de artistas pra artistas, e esses artistas são pessoas ricas que fazem a arte girar em torno de si mesmas, né? E isso é exatamente a característica do movimento parnasiano aqui, e parece muito ser o caso do Ambrose, assim, é quase pra inflar o ego dele, né? Dentro de um círculo muito pequeno, são coisas que se faz só pra ficar ali dentro. É óbvio que isso é ruim, mas ao mesmo tempo essas pessoas têm uma preocupação estética e às vezes elas trazem algumas inovações estéticas pra arte que claro, também podem vir da arte popular sem nenhum problema, mas às vezes elas vêm desses lugares. Então talvez realmente o Kvolf não tivesse familiarizado com aquilo porque é uma coisa de um círculo muito pequeno, né? Um círculo que ele não pertence, né? Nunca pertenceu. Faz sentido. O Ambrose é absolutamente horrível, mas talvez a arte dele não seja tão horrível quanto o Kvolf acha que é. Porque ele tá falando aqui da métrica e tudo, né? Ele conhece um tipo. Pode ser que só seja um tipo diferente de poesia, né? Enfim, depois disso, então, o Kvolf pega o Kvolf quer entrar, né? Ele dá um jeito ali de liberar a Fela, ele pede uma ajuda pra ela e ela vai lá ver alguma coisa. Sim. E daí ele quer entrar no arquivo, ele mostra pro Ambrose que ele já é relar, ele prova, ele diz, eu tomei a precaução pra caso meu nome não tivesse no livro. E aí o que o Ambrose faz é dizer, bom, tá bom, o Ambrose percebe que ele tá meio off, assim, que ele tá meio doidão ainda. Meio grog, né? E aí dá um golpe nele, diz que ele tem que pagar uma taxa pra entrar, e uma taxa caríssima,
né, de um talento e meio, não lembro. Mas enfim, é praticamente todo o dinheiro que sobrou pro Kvof, e que ele ainda teria que alugar uma lâmpada de simpatia pra poder entrar. Só que a lâmpada é muito cara, então como o Kvof, ele sabia que o Kvof não teria como pagar, ele oferece uma vela. Só pra explicar, né, não há iluminação dentro do acervo, né, então precisava disso. E ele até leva duas, né, não contente com uma. Isso. Ele oferece uma vela pra ele por meio vintém, e ele pensa, doidão, no jeito que ele tá, de meio vintém por uma vela, tava de boa, vou levar duas. E é aí que ele se fode. Ele até entra de graça, né, ele nem paga. Ele não paga um talento? Não, a vela. Ah, tá, isso. O Ambrose faz ele jurar que vai ser o segredo dele. Será o nosso segredinho. E então ele finalmente entra no arquivo, né, nessa parte mais restrita, que era só pros membros do Arcano, que agora ele é. Ele entra achando que tinha assustado ele, né? E ele entra, assim, bastante surpreso, Você né? vê o nível da doidice dele aí, né? Do grog que ele tá tendo. Porque era pra ele ter percebido, cara. Porque, assim, foi muito, muito vilanesco essa parte, sabe? Ele sorriu, aí ele falou será o nosso segredinho. Isso é muito de estou te ferrando, muito sabe? teatro, que ele deveria ter visto pela origem dele. Exatamente, pela atuação, né? Mas ele tava no estado que ele não percebeu mesmo. E ele sai daí dizendo que talvez o Ambrose não fosse metade do canalha que ele achava que era. É pior, meu filho. Depois ele lembrar que não, o Ambrose, ele realmente não é metade, ele é 10 vezes o canalha que eu achei que ele era. Bem, então Kvof entra com a sua vela no acervo. E aí? Mas antes disso, antes dele se dar mal, ele dá de cara com a porta. Uma porta misteriosa que é descrita lá como a Julia leu no início desse episódio, né, na citação. E é uma porta, enfim, feita de pedra, ela tem 4 chapas que parecem lugares pra fechadura, né? Mas não tem nenhum vão, não dá pra você ver, colocar nenhum alfinete, nem nada. Enfim, ela é um negócio imenso, pesado. É pra manter fechada, permanecer fechada. E como uma criança que não pode ver o que é, ele fica extremamente curioso. Ele comenta que, tipo, eu consegui entrar no arquivo, que era tudo que eu mais queria, e agora eu quero essa. É tipo criança, né? Tipo assim. Exatamente. Bom, o que ele é, né? Ele é uma criança, mas sabe que quando criança você tem, tipo, pirulitos? Aí você tem um pirulito, sei lá, de framboesa e o outro de uva. Aí você dá pra um sobrinho. Aí ele, não quero essa, eu quero aquela, né? Foi bem isso. Eu tenho uma em casa, eu sei como é que é. Você tem uma pequena em casa, então você sabe. E nesse momento já passou o efeito da erva nele. Podia ter passado um pouquinho antes, né? Pois é. Convenientemente. Talvez o segundo livro fosse menor. Talvez já teríamos o terceiro, por causa disso. Né? É verdade. Umas 100 páginas fácil ia do segundo livro. Vamos falar mais pra frente. E aí, quando ele tá lá admirando, alguém chega perto dele, ele vê uma luz se aproximando, e alguém fica indignado. Como assim? Que ele tá com uma vela ali e fudeu tudo. Agora, narrativamente é bem focado que o que tem atrás dessa porta é um segredo. Tipo, ele passa quase uma página inteira falando dessa porta. Meu Deus, como eu quero saber. Tá escrito Valaritas na porta, né? Que é uma palavra que o leitor desavisado não faz a menor ideia, e o Kvof também não sabe o que significa. Na parte de spoilers, a gente vai comentar, então, várias teorias sobre esta porta. Bem, então, aí voltando pra, acho que o Eric falou antes, né? Aí ele é pego. E aí o mestre Lorraine também não fica nem um pouco contente. Eu gosto demais do Lauren. Eu gosto da rigidez dele, assim, tipo, ele tá perfeitamente certo. Ele tá, corretíssimo. E se o Kvof estivesse no senso certo dele, ele entenderia, né? Ele até entende, mas ele não entraria com uma vela. Eu não sei, assim, ó. Do jeito que ele é. É porque se entra com lâmpada, tipo, ele não entraria com uma vela dada pelo Ambrose, isso eu tenho certeza. Agora, sozinho, sabe se ele... Ele é muito orgulhoso pra achar que ele vai fazer alguma coisa errada que ele não consiga entrar. Seria tipo, os outros não podem entrar, mas eu acho que eu consigo. E ele também tava tão animado pra entrar no acervo, né, que foda-se, né? Foda-se, ele é... Eu entraria de qualquer jeito. E aí, quando o Lauren tá xingando ele, que ele fala uma frase de Tekken, que aparece depois, é algo bem marcante na trilogia, que aqui tá até na tradução, não sei, tá bem diferente do que foi traduzido no segundo livro, que são os 3 temores do sábio, que todo homem sensato deve saber. Aqui tá como o mar durante a borrasca, as noites sem luar e a ira de um homem gentil. Borrasca. Ficou muito estranho, né? Tipo, é Storm no original, a gente tem uma palavra comum pra isso. Pois é, ficou bem melhor no segundo livro. E aqui a gente tá presenciando uma delas, né, que é o Lauren, gentil, ficando
fica putaço. Ele fica. Uma coisa que eu comentei ali é que o Teccan é um filósofo, né? Até tem uma estátua dele na universidade. O nome desse tratado dele aí é Teofania. E depois, nesse mesmo capítulo, vai aparecer uma peça que é a Daeônica. Me lembra muito o tipo de palavra que a gente tem no nosso mundo, adaptando palavras gregas. Né? Tipo, teogonia, por exemplo, né? Um escrito grego antigo. A gente adapta e fica exatamente essa sonoridade. Então, o Patrick Rothfuss, ele tá fazendo uma referência. Não quer dizer que fosse a única, né? Mas na cultura ocidental, a gente costuma ter como referência a Grécia como berço da filosofia, berço do teatro, whatever. E aqui, tanto uma peça de filosofia quanto uma peça de teatro evocam a língua grega, né? Ou pelo menos a adaptação para português da língua grega. Nessas duas obras aqui. Então, enfim, é só um comentário a respeito disso. E aí, no final, ele acaba por... Ele chama o Ambrose lá, que se faz todo de inocente, né? Cara de pau. E aí ele tenta se explicar, mas o Lorren fica... Não importa o que você tava pretendendo ou não, suas intenções, importa o que você fez e você tá banido daqui. E... Não importa, Foi né? 5 segundos ali dentro e acabou. É completamente compreensível também o Kvolf se sentir mal, né? Porque, enfim, ele era uma criança que não tinha nada e ele deu tudo que ele tinha pra poder chegar até aí, ele passou por coisas horríveis e ele chega e... Ops. Aí depois disso a gente tem mais uma ceninha curta, que é o Kvolf no refeitório falando com os amigos dele, né? O Kvolf no... Como é que é o nome em português? É o... Rancho. Então ele tá nessa... Ele vai conversar com os amigos dele ali no rancho, né? Logo depois é uma cena pequena na qual ele pergunta sobre a taxa de admissão que o Ambrose cobrou dele, e aí o Manet até diz, isso aí era uma pegadinha que a gente fazia, a gente cobrava uma iota, uma coisa assim, né? Um vintém. E aí eles percebem que o Kvolf tá falando do Ambrose, e aí eles contam, então, várias coisas horríveis que o Ambrose fez pra pessoas que se meteram com ele, e o capítulo termina com o Kvolf citando a Deônica, que é a peça que eu referenciei há pouco, que ele fala, eu não tô ameaçando ninguém, eu só estou citando uma das minhas peças literárias favoritas, é o 4º ato da Deônica, quando Tarsus diz, sobre ele farei cair a fome e o fogo, até que a sua volta ecoe a desolação, e todos os demônios da escuridão externa contemplem, admirados e reconheçam que a vingança é a obra de um homem. Ele claramente está ameaçando. Sim. Aqui mesmo que botou o martelo na mesa e colocou essa inimizade entre eles, né? A gente vai ver o Ambrose e o Kvolf se alfinetando. Mais alguma coisa sem spoiler? Acho que não. Só os amigos falando, né, do que não é bom mexer com o Ambrose, que a gente já comentou aqui. Ele é poderoso. Tipo assim, ele teve vários e vários avisos, sabe? Até fala que ele tem uma linhagem meio real, né? Boa. Ele é o 16º na linha de sucessão de Vintas. O pai dele é um dos 12 homens mais poderosos de toda a Vintas, né? Isso. E basicamente por essas informações que surgem várias teorias depois. Que vocês terminarem de ler o livro, vocês vão entender e começar a supor quem é realmente o Ambrose ou quem ele vai se tornar. É legal só mencionar no comecinho, quando ele tá entrando ali, que as pessoas estão falando sobre ele não ter sangrado e tal. É o início de toda a lenda dele. Do sem sangue. Do sem sangue, de que ele começa a criar depois e começam a ter os boatos. Que isso a gente já conhece lá no início do livro, né? É um gostinho do que tem lá. Todas as lendas sobre ele, o estigma que ele tem e tal. E aqui ele mostrou realmente que não era isso, né? Ele só... Como surge isso, né? Como que uma coisinha pequena se transforma em algo muito maior, né? Passado aí de boca em boca. Bem, então agora a gente tá começando a nossa sessão de spoilers. Se vocês ainda não terminaram de ler tudo, a partir de agora a gente tá liberado a falar do Nome do Vento, do Temor do Sábio, do Conto do Bast, do livro da Auri e do continho lá do Old Holy, e também outras informações que o Patrick possa ter eventualmente dado em entrevistas e coisas do tipo. Então agora é tudo livre. Deixa só eu começar com uma coisa que me foi chamada a atenção, que a gente deixou passar no episódio anterior. A gente falou que ia falar do que o Patrick falou sobre o Eloding na sessão de spoilers e a gente não falou. A gente pulou a sessão de spoilers. Verdade. O que a gente queria dizer é que o Patrick Rothfuss recentemente, durante um vídeo que tá aí na internet, que pelo que eu entendi era uma campanha de RPG, ou alguma coisa assim. Ele tava apresentando um sistema ou algo do tipo. O vídeo tá muito picotado, então não dá pra entender o contexto. Eu sempre sou a primeira pessoa a dizer que o Patrick é super brincalhão, então a gente tem que tomar muito cuidado. Tem aquela bobagem lá do, os livros são um prólogo, não sei o que as pessoas repetem até hoje. Acaba exagerando, né? Então, cuidado, tá? Eu não consegui ter certeza do contexto do vídeo. Mas é um vídeo no qual o Patrick Rothfuss começa a falar sobre um personagem que ele vai muito novo pra universidade, ele tem sangue encantado, e logo ele vai crescendo em termos de ranking muito rápido, até que ele se torna mestre nomeador, ele vai caçar o Nome do Vento antes disso, enfim, e ele descobre segredos, etc, etc. No final, ele diz que ele tá falando da história do Eloding. De novo,
Não tenho certeza se ele tá falando sério ou se ele tá brincando. A gente tem que esperar pra ver, né? O vídeo ele saiu num contexto, bem sem contexto, assim, então... Tá, agora vamos pro nosso episódio de hoje mesmo. Tá, vamos começar. Eu acho que a maior parte vai ser a porta, né? Tem alguma coisa que vocês queiram falar antes da porta ou vamos já direto pra ela? Acho que vamos direto. Então agora vocês podem deitar pra dormir aí, porque vai ser longo. Bom, o que eu vou ver, né, a porta, a Foreplay Door, que é uma porta de pedra. Eu acho que a primeira informação que a gente já pode jogar aqui é que o nome do terceiro livro, que tá sendo escrito pelo Patrick, aparentemente confirmado, é As Portas de Pedra. Então, o Patrick já reiterou 2 vezes em público que esse seria o nome do livro. Isso já tá aberto aí pra todo mundo. Isso já faz algum tempo, pode ser, eventualmente, que escolham outra coisa, mas o nome oficial é este. A ideia é essa, né? E ele foca bastante nisso na hora de descrever a porta, dela ser maciça de pedra. Né? Essa foi uma página descrevendo a porta, assim. Vai ser importante, entendeu? É uma descrição muito grande pra não ser nada. Exatamente. E pelo vídeo que vocês vão poder assistir na descrição, que a gente vai deixar aí, tá em inglês, mas vocês vendo legendado, às vezes dá uma ajuda. Tem várias teorias sobre o que tem atrás dessa porta, porque ele não consegue abrir ali todos os livros, e tem vários pontos falando que é uma porta importante pela palavra dela e tal. Valarita. A gente vai tentar falar um pouquinho de algumas teorias, não todas, porque é muita coisa, e se você começar a fazer teorias sobre essa porta, dá pra você fazer teorias sobre qualquer história do livro, sobre qualquer coisa. Essa porta, ela é um dos eixos centrais que reúne, né, muitos mistérios, assim, então as teorias a ver com ela acabam se espalhando por vários elementos e tendem a criar, as pessoas que teorizam sobre isso acabam chegando normalmente numa teoria meio unificada, assim, né, ligando elementos do livro inteiro e tal. Porque o que tá atrás dessa porta tem que ser muito importante. Então, quando a pessoa decide o que ela acredita que é muito importante nos livros... Ela tá botando atrás da porta. Ela tá botando atrás da porta e várias outras coisas têm que referenciar essa coisa, né? Então, acaba ficando uma mega teoria. E, falando em referência, acho que a primeira referência gigante que tem a porta é a palavra, o nome dela. Tá na capa da edição de 10 anos do livro, em inglês. Valaritas, Valeritas, que muita gente fala que pode ter uma relação com a palavra latim. Veritas pra verdade, que também é usado em muitos emblemas de universidades. Harvard tem, várias universidades norte-americanas, que pode dar uma pista sobre o que está atrás daquela porta, que é uma das teorias. É verdade, né? Que tem algum conhecimento antigo ali, tem alguma coisa sobre os Amir, sobre o Chandriano, e uma das teorias que fala que pode ter alguma coisa sobre os Amir atrás da porta é de um post que o Pat fez no blog dele sobre uma cena deletada do Temor do Sábio, onde o Tivolt fala com o marionetista. O marionetista é um personagem que ele mora dentro do arquivo, numa sala cheia de velas, que a gente acabou de ver que não pode ter velas lá. Ele mora numa sala cheia de velas e marionetes, e se os amigos do Tivolt conseguem achar ele, então todo mundo. O Lorren consegue achar, ele sabe que ele tá lá e ele, por algum motivo ele tem uma permissão de morar lá. De ficar ali, né? Que a gente não conhece ainda, a gente desconhece isso, mas é uma coisa estranha, né? A gente teve todo esse primeiro contato, né? E aí tem um cara vivendo lá com um monte de vela, é estranho. E antes de eu começar a me enrolar, por que ele aparece aqui? Porque no post do Pat, no blog dele, ele fala, tem uma cena de um diálogo do Tivolt com o marionetista, onde ele pergunta se ele sabe de alguma coisa dos Amir. Uma cena que não foi pro corte final do livro. E ele fala que, com certeza, deveria ter coisas ali sobre o Amir, uma coisa cheias, tipo, ele usa, não sei a tradução da primeira palavra que ele usa, mas seria algo como uma tumba cheia de livros, que, se a gente for prestar atenção na palavra tumba, é uma palavra que é muito usada para se referenciar ao arquivo. Sim, pelo silêncio. Que os alunos usam por ser um lugar silencioso e tal, além de aparecer em vários outros momentos do livro, e faz uma relação também com a outra teoria. Mas o que faz essa palavra ter importância é o nome da universidade que aparece no capítulo, lá no final do Temor do Sábio, quando o Tivolt, nessa trégua com o Ambrose, manda uma carta para ele, fingindo ser uma mulher grávida, e no endereço ele coloca o nome da universidade, que é, no original, Bellany Barren. Não sei se é o nome da universidade ou uma espécie de distrito onde a universidade se localiza, assim. Ele coloca ali o distrito, que é perto de Irme, e então, vocês assistindo um vídeo lá, você vai ver que o rapaz ele faz uma conexão com a variação de nomes que o Patrick faz, tanto que ele usa no Lochless,
que a gente já falou, do Lachless. Ele usa essa mesma lógica de variação de nomes que o tempo faz com as palavras para o nome do distrito ali da universidade, que seria algo como Belen Barrow, ou seja, a tumba de Belen. A gente já conheceu. E Belen, a gente já conheceu, mas eu também nem lembrava, é o nome da cidade onde Lenri e Lyra salvam depois daquela batalha com o monstro. Monstro esse que é preso atrás das portas de pedra, nessas palavras. Pois é, a gente deu toda essa volta pra voltar naquela história que ele ouviu. Há muito tempo. E toda essa menção, esse foco na palavra tumba. E aí tem vários outros lugares que, se eu for começar a mencionar aqui, eu já vou começar a enrolar mais. Como eu disse, essas teorias a respeito das portas de pedra, elas são muito amplas, elas vão pra todo lado, então é muito difícil de conseguir compilar várias, né? Sim. Exatamente. Essa foi só uma, então... Isso é uma das. Tem a outra também, que é a do túmulo do rei. A Fela, ela eventualmente conta pro Kvolf que ela teve um sonho, né, com o arquivo e com a porta de pedra, e que ela sonhou que dentro da porta de pedra tinha a tumba de um rei adormecido, uma coisa assim, né? Isso, e que o nome do rei era Valarita. Isso, né, não foi jogado do nada, com certeza, mas isso nos lembra um pouco o que lá naquele capítulo, que é no capítulo 7, que o Kvolf fala, se apresenta, assim, ele tem um textão, né, de eu fiz isso e isso, me chamam disso, whatever. Ele diz que ele roubou uma... Salvou princesas de tumbas de reis. Isto. Então, tá aí, né? Tem essa teoria de que exista um rei lá. Tem pessoas que pensam que esse rei pode ser o Iax, o cara que roubou a lua. Que seria o primeiro Lachless, né? Até porque existe uma porta dos Lachless, né? Exatamente. Que tem toda uma teoria que Kvolf vai conseguir abrir por ele ser descendente. Exatamente. E que é uma porta de pedra. E que mais uma vez toca na tumba do rei e do Yacht ser alguém muito antigo do antigo mundo e a cidade de Belen. E se vocês for lá no canal do rapaz, que é em inglês, que ele basicamente dedica a vida dele a fazer teoria do nome do vento. Vocês podem colocar a reprodução automática lá e ficar louco. Que nem o Kvolf com a Naruto. Exatamente. Bom, então assim, a porta de pedra é uma coisa que vai nos acompanhar por vários episódios, a gente ainda vai mencionar mais teorias com elas, a gente quis dar um geralzão hoje. É uma pincelada, né? Algumas outras coisinhas só que eu marquei pra comentar aqui, é que o Ambrose, ele é apresentado aqui como o 16º na linha de sucessão, mas no Temor do Sábio, se eu não me engano, por 2 vezes ele chega mais próximo já. Ele fica mais perto. Eu não lembro exatamente a posição dele, mas ele já tá mais próximo. E seria uma das ideias do que o Kvolf vai matar, né? É uma das teorias. E o rei seria o Ambrose. Isso. Eu não gosto tanto, assim, não que eu esteja descartando. Eu acho que seria muito evidente, assim, sabe? Muito óbvio, né? Muito óbvio. Eu acho que eles estão falando isso pra tentar mostrar esse caminho pra gente, só que não vai ser isso. Vai ser outra coisa totalmente diferente que a gente tá esperando. Se o rei que o Kvolf matar for alguma coisa relacionada a Vintas, eu não descarto que o Ambrose esteja muito envolvido, sabe? Que de repente ele até tá tentando matar. Ou o rei em questão, o Ambrose tá tentando matar e... Não sei, não tô nem tentando teorizar. Mas assim, que tem a ver com essa ascensão do Ambrose a ser rei. Talvez o Ambrose seja o rei atual, o Kvolf mata alguém que acaba transformando ele no próximo herdeiro. Enfim, tô só jogando coisas aqui. Falando em teoria, eu acho que eu tenho duas teorias bem interessantes. Que a primeira, na verdade, são 2 teorias sobre a demora do 3º livro. Que a primeira seria que o Patrick não tá conseguindo matar todas essas 16 pessoas pra chegar no rei. E talvez as portas de pedras seja só uma metáfora pra porta da editora que ele não consegue passar, levando o 3º livro. Por isso ele não consegue abrir. Falando em teoria, eu vi um negócio bacana. O Kvolf, nesse capítulo, ele cita a Daeônica, né? E tem um paralelo que é feito, 2 paralelos, na verdade, com o pouquinho que a gente sabe sobre o enredo da Daeônica, que tem o protagonista lá, o Tarsus, tem pessoas comparando ele. Isso foram 2 posts no Reddit que eu encontrei. Um deles por um usuário chamado Texfy, e o outro ele bota o link aqui, que eu estou abrindo. Mas enfim, ele faz um paralelo primeiro da Daeônica como uma narrativa sobre o Lanry, porque a gente sabe que o Tarsus, ele volta do inferno, então, enfim, pode ter relações disso com o Lanry voltando da vida, né? E ele busca vingança, e que aparentemente tem uma mulher relacionada nessa história. Faria todo sentido. E parte da ambientação da Daeônica, né, que a mãe do Kvolf sugere quando eles querem encenar a peça, ela diz, velas azuis seriam a melhor ideia para a próxima vez que nós encenarmos a Daeônica.
Deônica. Nossa. Seria um dos sinais, né, do Chandriana. Uhum. Então, primeiro tem esse paralelo de que, né, a Deônica possa de alguma maneira estar espelhando a história do Lanry, mas a gente também já apontou aqui no podcast que o Lanry, em alguma medida, pode estar espelhando a história do Kvof também, né? Porque tem uma mulher, o Kvof, o Kot do presente, aparentemente fez coisas estúpidas por algum problema, né, que envolveu a mulher, que a gente não tem muitas dúvidas de que seja a Dena. Com certeza. Isso envolve também o Chandriano, né? Então as pessoas propõem um pouco esse espelho em 3 níveis, assim. A Deônica possa ser uma representação da história do Lanry, mas que isso também tá espelhando as ações do Kvof. E quando ele joga esse quote aí sobre vingança, é super o Kvof impulsivo falando, né? O Kvof que muito se parece com o Lanry quando vira o Haliax, né? Talvez nada disso seja uma conexão necessariamente direta, mas são aquelas pequenas pistas. Como se fosse um ciclo que se repetisse de corromper o personagem. Isso. Faz sentido se você pensar na imagem do Haliax agora, com o seu manto negro e tal, buscando por vingança, e o Volt com a Shaed dele depois, buscando por vingança. Faz sentido. Isso são coisas que a gente ainda precisa de mais história pra poder se posicionar. Precisa do terceiro livro. Mas tem algumas coisas que apontam nesse caminho, pelo menos. Mais alguma coisa? Acho não. A gente vai voltar nisso algumas vezes, assim, então... Então tá, muito obrigado a vocês que nos ouviram, vocês que aguentaram o meu estado de dor profunda, atrapalhando o meu pensamento. Mas se vocês estão gostando do nosso podcast, agora vocês também têm a opção de nos apoiar no Catarse, vocês podem escolher o valor de doação e a partir disso ganhar diferentes recompensas. O link vai estar aqui na descrição no episódio no SoundCloud, se vocês ouvem por outras plataformas, nos procurem nas redes sociais. E vocês podem se comunicar conosco. E quais são os canais, Eric? Pelo Facebook a página é Os Quatro Cantos, tudo em extenso. Pelo e-mail é podcast Os Quatro Cantos, também tudo por extenso. Podcast Os Quatro Cantos, @gmail.com. E pelo Twitter é @Os Quatro Cantos, com 4 em numeral. E pelo Instagram é podcast Os Quatro Cantos, com 4 em numeral. A campanha lá do Catarse é catarse.me/4cantos, vai ficar mais fácil. E é isso. Muito bem, então a gente volta em breve com o nosso 17º episódio, no qual a gente vai discutir os capítulos 44, 45 e 46 do Nome do Vento. Até mais! Tchau, tchau, gente! Até mais!